que sabe o que é CBO, ABO e afins. Outro detalhe super importante. Esse conteúdo aqui é mais voltado para afiliados iniciantes, tá? Não é aquele afiliado que já tem um resultado tão grandioso, que já começou ali pelos seus 10, 15 mil mensais, que talvez esse vídeo seja um vídeo para quem já tem experiência com o mercado digital. É um vídeo que é para pessoa que não tem muita condição em si. Então, já indo diretamente para o conteúdo, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês o que está impedindo você, iniciante, a estar fazendo aí seus 5 mil reais. A maioria das pessoas não chega a 150 reais ali por dia, que é a média de faturamento ali por produto. E a maioria das pessoas não chega diretamente a ter diretamente muitas vendas em volume. Hoje aqui eu quero trazer dois produtos que já escalaram muito, principalmente o óculos, que eu vou trazer aqui para vocês, que é um produto de principalmente que são produtos que vendem bem, até hoje eles vendem bem. Você colocando ali seus 50, 60 reais em anúncios, vai voltar. Se tiver realmente um criativo bom, você testou ali em CBO, essa questão, tá? Vou te apresentar aqui que são dois produtos. O óculos inteligente que você pode utilizar na própria Hype, que é uma plataforma, tá? E também o Body Modelator. O Body Modelator é um produto mais para o público feminino e o óculos é mais para um público tanto feminino, tanto masculino. O óculos faturando aí seus 5 milhões quase, tirando o detalhe que o Body ainda não está tão escalado igual o óculos. O óculos escalou pelo menos 10 milhões. A gente está falando de um produto viral que já tem já validou bastante a questão do ticket. A maior parte das pessoas ou trabalha com uma unidade a R$ 119,90 ou duas a R$ 159,90. O quadro de venda também deles é um produto mais fácil da pessoa adquirir. Por quê? São os famosos produtos virais, produtos onde você utiliza um criativo simples com ganchos e também o principal ponto que eu deixo aqui. O criativo que não prende o lead durante 3 segundos, com pelo menos uma dor ali dele. Por exemplo, o óculos é um óculos de descanso, é um óculos que serve muito bem para pessoas que já começaram ali até aquela dor de o meu óculos já não está servindo mais. Mas tem um óculos de descanso aqui que é bom, que vai servir para o meu caso, que é um óculos de descanso em si, tá? O principal ponto que eu quero que vocês entendam: você tem que entregar algo para o lead e também ter uma estrutura maior do que o convencional. Como assim? Quando a gente está falando de um produto viral, o principal problema dele em si é quando ele é vendido, ele não tem recorrência, não é como o encapsulado, que o encapsulado ele sempre vem ali agregando durante o período e o lead ele sente a vontade de repetir aquele processo. Tanto que alguns dias atrás eu estava vendo no Reddit que alguns conteúdos que não vêm para o Brasil é principalmente a questão da recorrência. Hoje, eu tenho uma estrutura que é a seguinte: é, se você quer fazer 5 mil, cara, com viral é muito fácil. Por quê? Você colocando 50, 60, reinvestindo ali, em pelo menos 15 a 20 dias você tem um resultado de 10 a 5 mil reais, de 5 a 10 mil reais. Então é algo muito possível e muito palpável. Eu falo isso de faturamento, tá? Quando a gente fala de questão de estrutura, principalmente de campanha, eu sempre recomendo o CBO 111, que a gente tem o Andrômeda. Só que a minha recomendação é, se você está testando principalmente um produto viral, você precisa ter clareza, você precisa saber exatamente o que está funcionando no mercado e ter a velocidade de decisão. Só que tem um detalhe: a sua campanha, ela em 2 dias, ela não vai dar as métricas corretas. Ela vai entregar um público muito meia bomba. A sua campanha vai começar a se desempenhar diretamente ali pelo terceiro a quarto dia. Eu falo isso diretamente para produto viral em si. E Nutra, se você está com um orçamento de 40 a 50 reais, em pelo menos 2 dias ele já tem um resultado ali esperado, principalmente por esse ponto. O que eu recomendaria para você? Para você que é iniciante e não sabe diretamente o que fazer,
você precisa diluir diretamente se essa sua verba, mas não em muitos conjuntos. Porque se você cria um 4-3, que é um conjunto, uma campanha e 3 criativos, você vai ter no total exatamente, se me corrijam aí nos comentários, vão ser 12 anúncios, gastando um orçamento de, por exemplo, se você tiver ali R$ 10, vão ser literalmente 2,70, 2,75 para criativo. Isso é muito pouco. Na verdade, me corrigindo aqui, é 3,33. Cara, não dilui o seu orçamento se você tem pouca condição financeira. Por quê? Quando você precisa de orçamento dividido, principalmente em ABO, funciona muito para nichos específicos, como o nicho hot. A maior parte das pessoas que escalam com o nicho hot é diretamente diluindo orçamento. Como assim? Eu vou entrar em outro ponto aqui agora. Se você, por exemplo, é do nicho hot, o nicho hot, para você escalar campanha, é CBO. Eu acredito que todo mundo que tem um pouco de experiência no mercado sabe que para nicho hot em específico tem que ser CBO 133, 131 na verdade, que é 3 conjuntos e um anúncio em cada. Você escalar em CBO é a melhor coisa para hot, mas para o viral, com certeza é CBO. Por quê? Na maior parte dos meus testes em si, o resultado que eu tive expressivo mesmo foi em CBO. Por quê? Quando a gente coloca o CBO ali, ele não vai diluir de acordo com os conjuntos, ele vai diluir diretamente no criativo. E criar 5 conjuntos, a exemplo, 151, você vai diluir muito o seu orçamento. Por exemplo, você colocando ali 5 campanhas, na verdade, 141, você vai ter que colocar 12,50 num conjunto. 12,50 num conjunto vai te entregar um público muito meia boca. Sendo bem sincero com você, porque eu já fiz teste exatamente por isso. Outro detalhe super importante: criar 5 conjuntos é muita coisa para quem está rodando com pouco orçamento. Na minha estrutura aqui, nós utilizamos diretamente 9 campanhas, mais ou menos iniciando a campanha com R$ 50, e nesses 9 conjuntos nós temos R$ 50, temos dividido em 2 chips e 2 telefones diferentes dos nossos vendedores. O que ele faz ali? Ele junta esse orçamento, consegue colocar um resultado ali diretamente falando e também mantém essa questão do orçamento, porque quanto mais você entrega um produto ali para o seu cliente, melhor. E outro detalhe super importante que eu esqueci de falar. Quando a gente está falando de um produto viral, o que importa é quanto você está cobrando por ticket viral. Principalmente não compensa você vender, por exemplo, R$ 119,90. Cara, é muito pouco. Cara, outro detalhe super importante que eu havia esquecido. O criativo vai ser o seu 80/20 no mercado de X1. Principalmente quando a gente está falando de direto também, mas o direto é mais ali pelos Estados Unidos, Europa, que funciona também. E cash on delivery, a gente está focado em pagamento após o cliente receber diretamente no endereço e pegar o produto em mãos e pagar para o motoboy, seja ele na Hype ou na própria Logs, que são duas plataformas distintas. Outro detalhe super importante: o criativo é o elemento que vai mais importar no seu lucro. Mais do que o produto, mais que a segmentação e mais que o seu orçamento, vai ser o tipo de criativo. Tipo de criativo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu escalei muito, que é o criativo onde você coloca a imagem e um áudio de fundo sem legenda. Cara, o meu custo que era, por exemplo, em engajamento tava 2,80, R$ 3, mas me trazia um público muito qualificado. Exatamente por isso que para viral funciona em si. Cara, o gancho de 3 segundos no áudio é principalmente algum hook de curiosidade ou de atacar a dor. Atacar a dor não é você falar diretamente, olha, utilize esse Shape Body Modelator e tem um resultado mais rápido. Não, é você colocar diretamente o tipo de produto, você colocar a exemplo desse hook é
Ninguém te contou isso sobre esse tipo de produto, mas no caso você não coloca produto, você coloca o nome da solução. Outro detalhe, o principal ponto do cash on delivery é, por exemplo, o produto, a pessoa não pode acreditar que aquele produto não vai ser entregue. A principal dúvida do mercado de produto físico é se a pessoa que comprou ali por você ou pelo seu bot vai receber o produto na residência. A principal solução para você diminuir isso é, por exemplo, para a galera que roda antecipado, eu vejo muito que você tem que provar que aquele produto existe. Já no Cash on Delivery, nós não temos esse problema. Por quê? A pessoa não vai pagar nada ali. Mas você está lembrando que você também tem os custos da plataforma. Se você está rodando como afiliado, por exemplo, na Hype você vai pagar R$ 23,90 e na Log você está pagando R$ 25,90, mas tem muitos mais públicos e também muito mais abrangência ali diretamente falando. Outro detalhe super importante, quando a gente fala de logs ou hype, não importa. É mais a questão do lucro e do produto em si. Tanto que se você abrir a logs, você vai ver diretamente lá, ó, produto X, produto Y, mas principalmente a questão do criativo. O criativo ele tem que ser o mais direto possível e que já seja um criativo que mostre o preço em si. Por quê? Eu falo do criativo que mostre o preço porque ele qualifica muito mais o lead. Ele sai mais caro? Com toda certeza que sim. O Facebook ele vai cobrar mais caro por isso, por ser um público muito mais qualificado e comprador. Só que eu peço que você que for rodar isso aqui tenha muita paciência, porque lidar com pessoas não é fácil, principalmente quando a gente está falando da internet. Já ouvi relato da pessoa falar que quer cancelar e não teve resultado. A pessoa, por exemplo, ela não cancelar com você e pegar o produto de outra pessoa, por exemplo, um outro afiliado. É difícil fazer isso aqui? Não. Por isso que a estrutura do criativo que eu quero segmentar para vocês é um criativo com imagem, com áudio e também com gancho, tá? Outro detalhe super importante. Quando a gente vem aqui em desenvolvimento do criativo em si, você precisa entender que explique o problema do produto. Explique principalmente a dor. Qual é a dor de quem quer emagrecer? Porque tá gordo, porque tá feio, porque a pessoa é ridicularizada principalmente pelas outras pessoas. Mostre o uso do produto. O que é isso? No seu funil no WhatsApp, você vai fazer um favor. Você vai colocar ali uma imagem de antes, de depois. Você vai colocar uma cópia ali boa. E também mostre o produto em si e o benefício de forma invisível, não visível em si, mas sendo muito direto com a questão do preço. Porque a pessoa que chega no seu WhatsApp, ela sempre vai ter aquela porcaria de falar: eu quero preço, preço, preço. Sempre acontece isso, principalmente quando a gente está falando de viral. Muita gente só fica no seu WhatsApp ali, preço, preço, preço. Quando você faz diretamente a questão de mostrar o preço no criativo, você mata 100% das dúvidas dessas pessoas que são curiosas e que não iriam comprar de você e faria só você perder tempo. Uma coisa que eu digo, principalmente quando a gente está focado em cash on delivery, o foco é vender, fazer 5, 6, 7 vendas, principalmente no início de mês. Para quem trabalha em cash on delivery, entre o período do dia 1º a... Não, eu digo do dia 30 até o dia 10 ou dia 12, você vai conseguir vender bem, porque é um período onde as pessoas recebem e fica muito mais fácil de simplificar essa questão de produto. Principalmente nesse período, é muito mais fácil você vender, tá? Porque as pessoas já vão ter menos objeções ali na hora de pagar, e é o momento que a maior parte dos players escalam ali seus 12 mil em 10 dias. Que é algo simples e fácil para você fazer todo dia. Mas isso é assunto para outro vídeo. Outra coisa que eu quero que você entenda: aprenda a ler métrica. Quem não lê métrica não tem decisão correta.
e ela vai perder dinheiro na mesma hora. Principalmente, por exemplo, CPL alto, custo por lead acima de 3,40 só se seu ticket fosse 297 ou 397. Vale muito mais a pena nesse caso. Mas para viral, o ticket de CPL mínimo é pelo menos 3,20. Por quê? É o máximo também. É um ticket de CPL que é bom, porque a cada 10 leads você vai gastar R$ 32 e sai um agendamento. Eu falo isso de um criativo validado. E esse um agendamento, ele vai ter que te pagar pelo menos R$ 60. Por quê? Você gastou 31 e você está voltando aqueles R$ 28 de lucro. Aqui que eu falo não é milagre. É simplesmente colocando as contas embaixo do lápis. Simplesmente, ó. O CPM alto, por exemplo, é um público que está saturado. Significa o quê? CPM, CTR, CPC não se misturam. Como assim? O CPM pouco importa, tá? Métrica secundária. Se tá saindo um CPA ou um clique a R$ 5 para mim e tá saindo 3 cliques uma venda, eu tô nem aí pro CPC. Sem zoeira, eu falo assim. Agora o CTR pega, tá, galera? Abaixo de 0,90 tá uma merda. Muda o criativo, muda a copy, porque tá ruim. Tá muito ruim. Por quê? Eu rodo produto viral e Nutra. Produto viral, a minha estrutura é no automático. Então, para mim, pouco me importa se o meu CPM tá R$ 90. Tipo assim, é o CPM de você estar rodando para um público muito qualificado. Agora, o CPC alto pouco importa também. O que importa mesmo é o CPL, custo por lead. Se você está tendo um custo decente e uma boa vontade de compra ali, você vai vender bem. E realmente você vai conseguir. Outro detalhe, cuidado com o ticket médio, porque o que adianta você gastar R$ 40 de CPA e você não conseguir colocar 80, 70, R$ 90 de lucro ali? Uma hora ou outra você vai desanimar. Isso é lógico. Isso eu não tenho a menor dúvida que ocorra. Porque o ticket médio é a lógica por trás do seu lucro pessoal. Tanto que eu falo de 5 mil, mas você tem que levar em consideração o seguinte: você vai estar investindo R$ 50, tem que voltar pelo menos 70. Em média, por exemplo, colocou 70, olha, tá aí uma venda de cento e poucos. Colocando 70, você vai estar colocando diretamente ali R$ 100 a R$ 80 de lucro no bolso. Eu falo lucro da operação, não é para tirar pro seu pessoal, pelo amor de Deus. Só que outro detalhe, se atente a quanto o seu CPA está saindo. Eu já abri campanha de afiliado que ele estava gastando R$ 80 para fazer uma venda ali da comissão de 108, que é o normal ali no Nutra. A pessoa gasta R$ 28 de lucro, por exemplo. Ela investe muito e ganha R$ 28 de lucro. Que negócio insustentável. Por exemplo, 28 vezes 30 vai dar exatamente 700 ou 800 ali na média. Não estou muito bom em matemática. Outro detalhe. O seu objetivo para fazer 5K não é escalar com volume, é escalar com eficiência e efetividade. Porque o cash on delivery é muito chato no seguinte: o lead, ele tem que estar em casa das 8 até as 19 horas. Se não tiver ninguém ali, você vai tomar um frustrado. Você sendo afiliado, você vai perder ali R$ 4,90. E você sendo produtor, você vai perder 11 a 12 reais ali. Eu não estou de cabeça aqui. Outro detalhe super importante. Hoje, existem duas plataformas que são as maiores de cash on delivery. Ou você abre a vitrine de afiliados ali da Logs, que é a maior vitrine possível. E tem também a nossa querida Hype. Gosto muito de rodar na Hype. Saque muito rápido, tá? Suporte excelente. A Logs só peca em uma coisa, o suporte. O suporte da Logs. A gente entra em outro assunto, deixa quieto. Cara, principalmente quando a gente tá falando de viral, nós temos que ter orçamento para estar ingerindo diretamente ali aquele conteúdo e também o faturamento. Por quê? Não adianta nada você conseguir ali colocar 10, 15, 20, 30 mil e você tá ali, meu lucro tá o quê?
faturei 20 mil. E quanto tá o seu lucro? 2. Puta que pariu. Outro problema. Tenha controle sobre todas as suas operações. Não deseje outras coisas além de lucro. O que importa no final é lucro. O que é faturamento pouco importa, tá? Outro detalhe super importante. 100% cash on delivery. O COD tem um problema. Cancelamento afiliado. F/D. Você entendeu? E a logística que às vezes falha, que é, por exemplo, motoboy ter diarreia, já ocorreu. Motoboy que não vai fazer rota. Sem processo de confirmação e a parte de conversão e a parte de você confirmar o pedido é o principal ponto de frustrado e a sua eficiência tá baixa na Logs ou na Hype, por exemplo. Cara, o que eu conheço de afiliado que tá com eficiência de 10, não, 10 também é muito, tem que ser muito burro, mas ali pelo menos entre 29 a 34 acontece muito, com principalmente quem está escalado aí para 30, 40, 50 mil reais mensais. Colocando aí também de orçamento pelo menos aí 600, 700 reais. Mas isso aqui tá muito fora do tópico, tá? Isso aqui é principalmente para você que é iniciante e tá assistindo esse vídeo até agora. Outro detalhe super importante. Regra básica: mantenha a sua operação saudável. Uma confirmação no WhatsApp todo dia, uma mensagem objetiva e direta sobre a confirmação do pedido. Ó, se o seu pedido ele vai estar numa rota ali entre o dia da quinta-feira do dia 13 de junho, a exemplo. Olha, no dia 13 de junho, você vai entrar no dia 12, às 8 às 10 horas, para estar confirmando esse pedido diretamente com o lead. Então, você está mantendo ali uma constância com aquele lead. E também, se caso ele pedir para cancelar, não tenta enrolar ele. Ele realmente ele tá ali chato, ele não vai comprar. E por outro motivo, principalmente quando a gente fala de cash on delivery, o necessário é seja o mais pontual possível. Se você conseguir mandar uma mensagem 8 horas da noite e uma mensagem 8 horas da manhã, 8 e meia, 10 horas ali, você consegue diretamente estar mantendo aquele lead ali na sua base e conversando com ele ali e tentando aumentar o ticket médio. Eu falo de R$ 159,90, mas pode ser muito bem um produto de R$ 159,90 mais um upsell ali de 40 a 30, de 30 a 40 reais, que é o ideal, por exemplo. Outro detalhe, um plano de execução aqui para vocês de 30 dias. Você vai subir uma campanha com um criativo bem estruturado, de principalmente seja imagem, tá? Outro detalhe, eu vou fazer uma correção até minha aqui, ó. Você vai olhar o CPL e o CTR também. Outro detalhe aqui, só modificando aqui no meio dela. Aqui eu não tô tendo roteiro aqui, é realmente o que eu faço, tá? Dos primeiros 1 a 3 dias, o teste, você vai testar um criativo por dia. Ó, um criativo ali, uma campanha, R$ 50. Durante 3 dias você já tem a métrica ali se é para matar aquela campanha ou não. Se o CPL estiver abaixo de 2,50, significa que o público é bom, mas tem que ver também o CPA, que é o custo por agendamento. No quarto a sétimo dia, você vai analisar também se o CTR se mantém estável e se o CPL se mantém também. Se o criativo não está gerando, por exemplo, clique, você vai ter que trocar o gancho diretamente tanto do áudio da imagem, que você vai colocar ali no CapCut ou no Premiere. Outro detalhe, se não houve vendas, por exemplo, você fez ali com 8 dias, você teve um crescimento gradual ali de estar colocando um CPA de 15 a 20 reais. Você vai planilhar diretamente numa planilha, tá? Você vai colocar ali, ó, dia 1, campanha X,
fiz, tal, você coloca ali a questão na própria planilha, tá? Outro detalhe, no dia você vai fazer o seguinte, esse primeiro criativo que validar, você vai fazer exatamente, analisar o CTR e o CPL dele. Se houve venda, principalmente agendamento, escala com orçamento de forma gradual. Como assim? Você vai aumentando 20 em 20% por a cada 4 dias. Assim, se você continua com 50, validou a campanha, vai para 70, aí de 70 vai para 96 e vai escalando devagar. Não tenta escalar que nem, tipo assim, dobra o seu orçamento em 3 vezes. Não, isso vai mexer muito na sua campanha, vai afetar principalmente o CPL e também a questão dos leads em si, não vão ser uns leads de qualidade. Outro detalhe super importante, dos dias 16 a 30, você vai ficar dobrando o investimento ali. E se você puder, você vai fazer diretamente uma segunda campanha com R$ 50 e deixar ela ali. O que você vai fazer? Você vai em anúncios, você vai achar o ID da campanha e você vai procurar diretamente ali como escalar novamente a campanha. Você pode pesquisar aí no YouTube, é pegar o criativo, o ID, colocar embaixo e escalar para o mesmo público com R$ 50 com o mesmo algoritmo. Isso é possível, tá? Outro detalhe, pausar os criativos que não performaram bem em 3 dias. Essa é a parte chata, porque a maior parte das pessoas se frustram porque colocam muita média e muita expectativa sem ter resultados claros. Claro que no início você vai perder aí seus 600, R$ 700 para validação, porque quando a gente está falando de um produto que ele vai entregar 5, 10, 20 mil de lucro, você tem que entender o seguinte, é um processo. Então você tem que ter mais um jogo mental do que um jogo realmente do produto em si. Outro detalhe super importante, quando a gente fala diretamente, o principal ponto no mercado é mentalidade, principalmente mentalidade sobre como que vai ter resultado e por que a maior parte das pessoas não consegue colocar aí seus 6, 10, 15 mil aí no bolso. Porque o problema não é falta de estratégia, é um dia testar YouTube Dark, aí vai para o tráfego pago, vai para o TikTok Shop, aí vai para afiliado da Shopee, aí vai para Facebook Ads, vai para o Google, vai para o Bing. Cara, para de ser inconsistente. Faz uma coisa com pelo menos 6 meses. Principalmente quando a gente fala de produto viral, o foco é faturar muito com um produto que tenha escala, que tenha abrangência e que também, se a pessoa fica mudando de produto na primeira semana, não tem muito resultado, ou fica no 0 a 0 ali, ou fica no prejuízo, que é algo possível. A campanha tem que aprender o seguinte: não fica mexendo na campanha durante 2 dias. Deixa a campanha rodar ali quieto, só fica monitorando o CPL e o CTR. Só isso. Outro detalhe, o resultado vem de produto viral. Primeiramente para quem é afiliado e não vai no Nutra. O meu canal no foco é Cash on Delivery, produto viral, Afterpay e negócios principalmente com produtos físicos, certo? Quem aguentar esse período de teste vai conseguir monetizar muito rápido e também conseguir aí sair até da CLT, quem sabe. O principal ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a gente está falando de um canal que ele tem condições de estar aí escalando, principalmente pela meta, tem outras opções também, que é o TikTok, que é o Kawaii. O Kawaii é muito bom para principalmente produtos Nutra, que são encapsulados em si, só que é muita dor de cabeça, principalmente para iniciante. Então, para você que é iniciante aqui, o principal ponto que eu quero que você entenda é que você tenha consistência sobre tudo isso, tá? Outro detalhe importante, o que vai importar é uma campanha validada vai superar 70 campanhas que você fizer. Por quê? Você tendo uma campanha que você vai aumentando orçamento, você está vendo que ela aguenta orçamento. Por quê? Sem produto com métrica, você acha a oferta. Mas você tendo algo consistente, fazendo aquilo, executando diretamente por 30 dias, eu duvido que você não tenha resultado. É muito difícil você não ter um resultado
expressivo se você está colocando ali 50, 60 reais por dia. E pode estar até alcançando até mais que os 5 mil que eu estou falando aqui. Você pode fazer 10, 20, 30 mil. Então, esse é o conteúdo de hoje. Amanhã eu vou estar postando todo dia um vídeo por dia. Em média, um vídeo a cada 2 dias, na verdade. Amanhã provavelmente vai sair esse vídeo. E amanhã eu vou trazer mais um vídeo bom, tá? Os meus vídeos vão ser um pouco chatos, um pouco longos. Principalmente para quem é iniciante, eu acredito que seja um vídeo muito abrangido e também um pouco chato, vamos ser bem sinceros. Mas é um conteúdo onde você vai conseguir faturar se você seguir o passo a passo que eu colocar aqui. E nos próximos vídeos eu vou estar ensinando mais sobre a questão da conversão também. Então eu vou